Olá, está entrando no ar as Sócias by Clube da Luluzinho, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e o universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser sério, chato. Então vai ser sempre muito descontraído e para isso nosso patrocinador Hop Fuel está pagando aqui a leveza da rodada. Um brinde a nós, meninas! É papo leve sim, mas é de negócios. E por isso, cada programa vai ter um tema onde colocaremos nossas sócias para responderem as perguntas relevantes e de como fazem ou enxergam a realidade para os seus negócios vivos e, o mais importante, lucrando. O tema do programa de hoje é tempo de qualidade. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a nossa convidada muito especial, Bibiane Neves, da B3N Colchões e Estofados, que a gente está muito feliz, já batemos um papo incrível com ela aqui antes, já sabemos todas as histórias dela. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito pertinente às mulheres, que é gestão do tempo, né? Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É um prazer ter você com a gente aqui. Vamos falar sobre como patrocinadora, né? Vamos puxar um pouco As agora, sócias né? agradecem. Então a gente está muito orgulhosa de ter você aqui com a gente. Já amamos a tua história. Ela que vem de Caçador, tem 2 lojas, né? Tem funcionários e aí tem uma história incrível que a gente já vai contar aqui de como surgiu a veia empreendedora dela, que saiu da área de pedagogia e hoje é uma empresária. Então, vamos falar um pouquinho, mas vamos entrando no nosso tempo, do nosso tema de hoje, Biane. A gente, quando faz pesquisas do clube junto às empresárias, a última foi bem interessante, foi um dos temas mais pertinentes que a gente... Qual é a tua maior dor? E a gente imaginou que na ordem de prioridades viria automaticamente que seria vender mais. Mas, na verdade, em primeiro lugar, entre as pesquisadas, veio gestão do tempo. Como é pra ti? Quando a gente fala em gestão do tempo, o que vem pra Bibiane, assim... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, é isso mesmo. É, né? Porque a mulher que ela é empreendedora, ela além de... A maioria delas, né? No meu caso, vou pegar o meu caso. É mãe, né? Tenho 2 crianças pequenas. Tem tarefa da escola. Tem o inglês para levar, para buscar. Tem outras atividades, não é só a empresa, né? Então, a gestão do tempo, ela tem que ser tudo bem. Às vezes acontece um evento extraordinário. Que sempre acontece, né? Que sempre acontece, então já dá uma bagunçada. E outra questão, né, Bibiane, é a falta de tempo das pessoas que nos cercam, porque gestão do tempo e tempo de qualidade é difícil da gente articular, porque são muitos os papéis. Nós, mulheres, sabemos tudo que tu tens que encaixar na tua rotina. Mas e quando, polemizando um pouquinho o nosso tema, a gente tem que lidar com a falta de tempo alheia. Ou quando um funcionário precisa fazer alguma coisa para que a tua meta seja cumprida e ele diz aquele famoso eu não tenho tempo. Agora ou quando a gente precisa consolidar uma tarefa e depende de um terceiro que diz agora eu não posso. Como é que tu costuma gerir a tua gestão do tempo quando o tempo alheio não favorece, assim, quando as pessoas que nos cercam não estão muito dispostas? O nosso principal problema com essa questão do tempo seria com os fornecedores, na verdade, né? Nossa, esse é um problemaço. A gestão do tempo dos fornecedores, porque quando a gente vai fazer um pedido, por exemplo, a gente pergunta o prazo. E eu sempre costumo passar uns diazinhos a mais do que o fornecedor passou. Já contando com aquele... E aí, quando chega perto do dia, o cliente quer o seu sofá, quer o seu colchão, né? Ele já tá vendo. Qual é o empresário que está vendo isso aqui que não se identifica com essa fala? Então, aí são N questões que aparecem, né? Por exemplo, um cliente que encomendou um sofá que queria o sofá para o Dia das Mães, né? Às vezes já vendeu o seu sofá que tinha em casa para esperar receber o outro. E aí o fornecedor não consegue entregar, ou daí não atende mais o telefone, quando sabe que é o tempo dos outros, né? O tempo dos outros que tá passando. Então é bem complicado. Tem que ter um jogo. Tu fica muito ansiosa, porque eu acho que assim, uma questão bem relevante quanto à gestão do tempo, que a gente vê direto nas mulheres que cercam o clube, é a ansiedade que isso causa. Porque nós estamos vivendo momentos tão rápidos. A comunicação hoje ela é tão fluida, a gente não tem tempo nem para respirar, a gente não tem a pausa do teu tempo para me responder. Eu te mando alguma coisa, eu quero que tu me responda na hora. Eu quero ligar, eu quero que atenda na hora. E o cliente hoje, como está tudo muito acelerado, a gente já nem respira. E aí
vem uma ansiedade, vem um estresse, vem um nervoso. Como é que é a Bibiane no dia a dia com relação a isso? Sim, eu fico muito ansiosa. Então, o WhatsApp, ele facilitou muito a nossa vida, principalmente o WhatsApp, né? Mas ele também trouxe essa questão de, parece uma pressão, né? Então, às vezes, a pessoa pede uma coisa e aí você responde, ela já pede outra, aí você não viu e eu preciso, você consegue me mandar? Então, são várias... ao invés de eu ter uma fila, uma demanda vindo de um lugar só, né? Hoje eu tenho o telefone que toca, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook e tenho mais o cliente que entra pela porta da loja. Então, tem que saber administrar, porque na verdade é isso mesmo que nós queremos. O que é a prioridade disso tudo, né? Atender o cliente que está ali. Conversando essa semana com uma mentorada nossa, num atendimento, a grande questão dela era assim... porque ela nos procurou justamente por isso, né? Pela gestão do tempo. Ela precisa organizar a vida dela e aí a gente tem que colocar na balança todos os aspectos, pessoais, profissionais. E aí ela estava trazendo tanta coisa, e ela é uma mulher que quer inovar, que quer lançar novas coisas e tal. E o efeito rebote disso, quando a gente quer muito, eu não sei se tu já passou por isso, ou tu passa, ou tu já discutiu isso com amigas, enfim, é a procrastinação. Quando a gente quer fazer muita coisa... O efeito rebote, às vezes, da nossa mente, eu acho que é o nosso organismo falando assim, daí eu começo a procrastinar tudo porque eu não sei o que é prioridade. Eu peguei a fala do que tu disse, né? Eu tenho um e-mail para responder, eu tenho um projeto para fazer, eu tenho um cliente para atender, e o efeito rebote disso eu paro tudo, eu procrastino, e daí eu vou procrastinando. Isso já aconteceu contigo? Como é que tu lida com isso? Sim, se eu fico sozinha, por exemplo, eu fico perdida. É a vulnerabilidade a toda prova. Acontece nas melhores famílias. Não tem jeito, porque daí é o telefone tocando, é o cliente chegando. Então, assim, o ideal é dividir, né? Hoje nós temos uma gestão compartilhada. Então, isso é importante falar. É o Marco que está à frente, na verdade, de tudo. Então, ele fica bastante com essa parte de atendimento ao cliente e eu fico com a parte mais de bastidores, né? Então, com os fornecedores, com o pós-venda, né, com a logística de entrega, e tem que dividir mesmo. Eu acho que a dica que tu tá falando é, mesmo que seja, vocês são dois, né, nem todo mundo tem dois sócios, como é o caso meu e da Paula, a gente também divide as tarefas, mas assim, eu lembro que na conversa que a gente teve essa semana com essa mentorada, que trouxe essa questão de, na verdade a gente sempre vai para a mesma solução, que parece muito simples, mas que botar no dia a dia, que é a organização, né, então o que eu faço de manhã, de tarde, de noite, quais são as minhas reuniões comigo mesma, né, como tu falou, né, se eu fico sozinha, eu fico perdida, e esse é o sentimento da eu empresária. Quando ela está sozinha, ela não sabe o que é prioridade, porque ela não tem nem com quem conversar. A prioridade é eu responder um orçamento para o cliente ou eu atender um cliente? A prioridade é eu mandar fazer uma reunião de prospecção ou eu dar mais atenção para o cliente que eu já tenho dentro de casa? E aí começa, mas de novo, tudo é tu olhar a tua semana inteira, a tua gestão. Não sei se tu tens esse tipo de organização, assim, de olhar a tua semana, assim. Sim. Nós temos principalmente a questão das entregas, né? Quando a gente precisa sair para fora. Hoje eu e o Marco, a gente tá fazendo um pouquinho de tudo. Então, a gente faz o administrativo, a gente faz a venda, a gente ajuda na entrega. Então, a gente tem um painel, né? Não é uma agenda, legal. É um painel. É gestão à vista. Gestão à vista. Então, tudo que a gente precisa tá naquele painel. Então, os dias que vai ter entrega, os dias que tem que receber fornecedor, tá tudo ali, né? Às vezes acontece também de dar algum choque ali, né? Mas eu imagino, assim, que quando é o eu empresário, né? Tudo vai depender do tamanho do negócio e o tamanho que você quer ser. Então, se você quer ser pequenininho, você consegue... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, você consegue se organizar, né, com uma agenda menorzinha. Agora, não tem como se você já é uma empresa com algumas pessoas. Eu acho que a questão não está assim, agenda grande ou pequena. O que existe é uma agenda organizada dentro daquilo que eu estou me propondo a realizar dentro do meu negócio. E aí é a famosa listinha. Não tem como fugir da listinha. Eu acordo na segunda de manhã e eu tenho 10 coisas para fazer. E a gente vê demais as mulheres falando assim, eu acordo de manhã e eu olho aquele monte de coisa e eu penso, meu Deus, por onde eu começo? Vou fazer um café. Daí ela vai fazer o café e volta para a lista. Aí ela olha para a lista, meu Deus, por onde eu começo? Ela abre o WhatsApp, responde. Ou vou dar uma olhadinha no Instagram. Eu vou dar só uma olhadinha no Instagram. E aí, nisso, às vezes, perdeu a meia manhã inteira. O teu dia já, 30% já perdeu. Então, gestão do tempo eu acho que tu acordar na segunda de manhã com a lista do que eu vou fazer de manhã e o que eu vou fazer à tarde, e assim, no decorrer da semana, tu chegar na sexta-feira com o ombro leve, de dever cumprido, eu realizei tudo que eu me propus essa semana, seja um negócio grande ou não,
vai te trazer resultados de fato no final do mês. Com certeza. Mas a agenda, ela também te ajuda na tomada de decisão, né? Perfeito. No caso, como nós temos um painel, quando o nosso painel está muito cheio, o que aconteceu ali em março, final de março, disse, não dá mais. A gente precisamos colocar uma outra pessoa. Olha que maravilhoso porque isso. a gente não dá mais conta da forma como está. O legal da tua fala é o painel te deu a informação do momento certo para contratar. Porque às vezes a gente também não sabe quando é o momento certo dessa contratação, porque é uma responsabilidade gigantesca contratar uma pessoa. E aí tu saber que não tomou a decisão pelo achismo e sim pela necessidade que o negócio se mostrou na tua parede. A partir da organização, porque o que acontece é que às vezes a maioria das vezes a gente traz alguém, contrata alguém por uma não habilidade nossa de organizar o tempo, porque talvez sozinha eu ainda conseguiria segurar mais 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem ter o custo de um funcionário ainda. Sim. E não é porque o negócio cresceu, é porque eu não estou organizada, né? Então eu quero que alguém magicamente faça isso por mim. Se isso te der mais resultado e tu conseguir focar na tua habilidade, tudo bem, mas tu tem que trazer consciente do porquê, né? Exatamente. Principalmente se esse funcionário dobrar a nossa rentabilidade, né? Aí é o melhor dos mundos. Mas a gente aqui falando em gestão do tempo, e gestão do tempo ela é importante pura e simplesmente para o principal, que é o Faz-me Rir. Então, a gente tem aqui a Camila, que é a nossa especialista em finanças, e vai falar um pouquinho sobre como organizar essa rotina para rentabilizar mais. Olá! Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é o tempo. O tempo é o bem mais precioso e valioso que a gente tem. Esses minutos agora, eles não voltam mais. Então, é muito importante a gente utilizar ele da melhor forma possível. E como é importante a gente buscar informação, conhecimento. Até eu estava tendo uma mentoria ontem falando sobre investimento. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem R$1 trilhão na poupança. E hoje a poupança está rendendo 6% ao ano. E nós temos um investimento extremamente conservador, até mais que a poupança, que é o Tesouro Selic, que está rendendo 12,75%. Então, por falta de conhecimento e informação, as pessoas investem o dinheiro de maneira errada e perdem dinheiro com isso. Então, como é importante a gente gastar o nosso tempo com conhecimento. Olha o quanto de dinheiro essas pessoas estão perdendo por falta de informação. De às vezes não pegar o tempo dela, que é precioso, e investir em educação financeira ou investir em algo. Então, eu aconselho que vocês usem o tempo de vocês para educação, na sua profissão, investir em como tornar o seu negócio escalável, né? Hoje todos nós temos 24 horas, mas como que eu consigo montar um negócio e colocar mais pessoas para trabalhar, uma franquia, uma empresa? Então, se eu tenho só eu na minha empresa, são as minhas 24 horas ou 8 horas trabalhadas. Se sou eu e mais 2 pessoas, são aqui, 16, 24 horas. Então, como que eu crio hoje, se eu faço uma mentoria, eu atendo uma pessoa individualmente, como que eu crio um produto para atender em grupo, para aumentar essas minhas horas? Como que eu desenvolvo um produto que não dependa do meu serviço? Eu demoro um tempo, uma energia, mas eu desenvolvo um e-book ou eu desenvolvo um curso online onde ele vai estar sendo vendido e eu vou estar sendo remunerada sem estar ali trabalhando. Então, busquem informação para que vocês tenham aí uma habilidade, para que vocês tenham produtos e serviços, para vocês ganharem com a escala e escalabilidade, e busquem informação para saber o que fazer com esse dinheiro. Então, não adianta só eu ganhar dinheiro, eu tenho que aprender a conservar e multiplicar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Botti, sou educadora financeira, e até a próxima. Então, voltando agora, a gente vai entrar para um quadro que se chama Mundo dos Negócios, onde a nossa convidada vai responder para nós algumas perguntas aqui de vários contextos que a gente entende que sejam pertinentes ao mundo dos negócios. E nós vamos começar falando sobre liderança. Então, o que tu achas? Tu veio da área de pedagogia por muito tempo e há alguns anos tu já empreende junto com teu marido, né? E aqui nosso primeiro quadro ali, a gente viu que tu já tá permeando muito bem andada nesse negócio. O que tu olha para tua história empreendendo? O que mudou na Bibiane a partir do momento que ela começou a ter funcionários no teu comportamento, que aí a gente entende como liderança e que a gente, em alguns aspectos, a gente aprende na prática, né? Sim. A gente começa e muita coisa a gente lê, a gente estuda, mas muitas delas a gente vai conciliando ali com a prática. Qual foi a grande diferença que tu viu no teu comportamento hoje e que tu poderia dar como dica para empresárias?
Eu acredito que o mais importante de tudo é situar o funcionário, né, onde você quer que ele chegue. Então, você contrata uma vendedora, por exemplo, mas o que você espera dessa pessoa, né? Você quer que ela só venda, você quer que ela informe, que ela saiba, que ela conheça os produtos. Vai depender muito do segmento, né? Tem produtos que você vai vender que eles têm determinadas características que não importam muito que a pessoa conheça a fundo, né? Eu vou vender uma caneta, vou vender uma camiseta, ou vou vender um colchão, que tem uma série de funções, exatamente, que eu não posso vender o mesmo colchão para duas pessoas diferentes, por exemplo, que têm biotipos muito diferentes, né? Vai depender da necessidade de cada pessoa. Então, uma caneta azul, você vai lá e você pode comprar uma caneta azul e você também pode comprar uma caneta azul, né? Agora, um colchão. Aí tem uma série de fatores, né? Tanto se for um colchão tradicional, ou se for um colchão especial, um colchão terapêutico, ele vai ter certos componentes dentro dele, certas tecnologias, e um vendedor ele precisa saber fazer a indicação correta do produto, porque senão depois eu vou me incomodar. Tá, então tu tá traduzindo para nós que tu entende que a liderança é no treinamento técnico e de vendas, e que isso leva a uma venda de um produto certo para o cliente que está procurando a coisa certa. Exatamente. Usando o exemplo da vendedora, sim, né? Aí dentro do nosso segmento existem outras funções, por exemplo, um motorista entregador, um montador, que eles também vão ter que ter todo um cuidado especial, diferente. E uma capacitação. Uma capacitação, exatamente. Eu não posso chegar lá e despejar o produto na casa do cliente. E hoje tu olha com um olhar muito atento para esse treinamento individualizado de cada um? Exatamente. Então a gente procura sempre no primeiro período ali, pelo menos os primeiros 30 dias, acompanhar bem de perto, né? Fazer desse período de experiência que existe na CLT, fazer que ele seja realmente uma experiência para a pessoa, né? Para que seja justo para ambas as partes, Exatamente. A pessoa também que está ali também tem que estar interessada, né? E procurando uma oportunidade de aprender, porque às vezes o interesse não é mútuo. Não é mútuo, é por isso que tem que ser justo para ambas as partes, né? Exatamente. Então, esse acompanhamento nos primeiros dias, a gente já consegue tirar uma base se a pessoa vai conseguir desempenhar a função ou não. Eu acho que a verdade é que dentro do escopo das mulheres empresárias, a liderança é uma dor muito latente, porque muitas vêm de um protocolo que sabe fazer muito bem feito. Às vezes eu sou uma excelente vendedora e aí eu prospero, ou eu sou uma esteticista e eu prospero, ou eu sou uma advogada e eu prospero, e de repente eu começo a ter uma equipe e eu não sei como liderar. E liderar, às vezes, não é uma coisa que venha naturalmente de todas as pessoas. E aí a importância de tu ir buscar uma capacitação. E a gente entende que, às vezes, as mulheres, elas têm um pouco de receio de mostrar que eu tenho que procurar ajuda para saber liderar o time. Como se eu era tão boa fazendo aquilo, como que agora eu não consigo ensinar quem está comigo aqui a desempenhar tão bem quanto eu já desempenhei? E liderar pessoas, a gestão de pessoas, ela é muito complexa, né? E para isso eu acho que as mulheres têm que sim buscar e ter a humildade, eu não sei nem se seria essa a palavra exata, mas entender estrategicamente o que às vezes os homens fazem com muita simplicidade, né? De buscar a ajuda do empresário mais bem sucedido, né? E vai buscar, e vai falar, e vai conversar, e a mulher ela fica guardando para ela aquilo e ela vai amargurando e vai se frustrando, então às vezes ela chega para nós exausta, porque ela já não dá mais conta, e aí ela já poderia ter buscado essa ajuda muito antes ali para poder conduzir com excelência e tirar os melhores resultados dos seus times, né? Que eu acho que aí a liderança explica isso com muita perspicácia, assim, no sentido de trazer resultado efetivo para o seu negócio, né? Eu acho que uma pergunta muito legal de ser feita e talvez possa ter um insight do teu negócio é como é que vocês costumam conduzir a empresa quando a economia está naquele cenário ruim, para não perder vendas, para não deixar de atingir as metas. Como é que é a postura da B3N hoje, dos gestores e da Bibiane, enquanto empresária, para não se deixar abalar quando o cenário econômico não favorece? Não se deixar abalar é difícil, é difícil. Hoje todo empreendedor, quando se encontra num cenário como esse que a gente está saindo aí de pandemia e tudo mais, é difícil não se abalar, né? Mas a gente precisa buscar estratégias, sim, para se manter no mercado. Nós sempre procuramos mostrar para os clientes e fazer o nosso marketing mostrando a qualidade dos produtos, né? Então, vai encontrar produto mais barato? Vai encontrar.
Vai encontrar mais barato com a mesma qualidade? Acredito que não. Então, a B3N hoje ela trabalha pensando em vender mais e vender mais barato. Então, ao invés de nós vendermos uma cama e ter uma margem X, a gente prefere vender 10 camas e ter uma margem Y. É a venda com valor agregado mesmo, né? Entendendo quem é o teu cliente, né? Que está buscando a qualidade, né? Exatamente. Então, a gente prefere vender mais, né, com uma margem menor, para ter um giro maior, do que vender apenas um produto e ter uma margem maior, né? Então, A tua estratégia vem nas margens. exatamente. Eu creio que uma consideração relevante para os empresários, quando a gente está falando de cenário econômico, independente de estar aquecido ou não aquecido, é justamente a noção de onde eu quero chegar. Qual é o meu plano de ação? Qual é a meta que eu quero? Porque se o mercado está desaquecido, eu já sei que no mês que vem não vai ter uma reviravolta tão grande assim que de um mês para o outro mude o meu cenário e comece a pipocar clientes dentro do meu negócio. E a gente vê que o empresariado, ele deixa para o finalzinho do mês pensar o que eu vou fazer de ação estratégica do mês que vem. E a diferença de quem tem resultado para quem não tem é justamente ter um plano de ação no papel mesmo, no teu caso, plano de ação num quadro, para que não só o dono da empresa saiba onde ele quer chegar, mas também toda a empresa saiba para onde estamos caminhando, né? Exatamente. É importante saber, é importante que a vendedora saiba, né, qual que é a meta da empresa, quanto que a empresa precisa vender esse mês para que fique tudo certinho, para que as contas todas sejam pagas, né? Porque independente da empresa vender ou não vender, os fornecedores vão ter que receber, né? Exato. Porque as empresas trabalham com material pronta entrega, né? Então, a gente precisa que os funcionários também tenham essa percepção, né? A clareza de onde a empresa quer chegar, até porque, assim, o que eu falo muito assim, para os funcionários, se a empresa não vender, o teu salário pinga igual. Agora, se a empresa não vender, ela parte de uma ré negativa todo mês, porque todo mês ela zera a conta. E aí tem que vender. Isso tem que ter clareza na equipe de venda que está na linha de frente também. Então, e se a estratégia chega ali no dia 10, no dia 11, né? A gente vê que o negócio não está andando, dá tempo de mudar. Né? Dá tempo de melhorar. Porque não dá para esperar chegar lá no dia 28, 29 para perceber. Para ver que não vai rolar. Mas aí, mesmo dentro desse contexto, né, de não esperar, quando tu tá falando de ações de marketing, por exemplo, porque, né, às vezes a gente chega na metade do mês e viu que talvez não está funcionando. Qual é a estratégia da B3N hoje, por exemplo, falando em ações de marketing? Ela é para uma ação de marketing mais tradicional, né, o feijão com arroz, que a gente brinca, né, ter o tradicional, a quantidade de mídia digital, ações talvez na rua, PDVs, enfim, ou vocês preferem uma ação mais diferentona, assim, vamos causar, a cada 3, 4 meses a gente faz alguma coisa para entrar com barulho maior, para causar. Como é que é a estratégia de vocês, assim? Hoje a gente é bem diversificado, assim, o nosso mix de marketing, né? Então, hoje a gente tem rádio, tem TV, temos todas as redes sociais, temos carro de rua, que aqui não se usa muito, mas na loja de Presidente Getúlio a gente faz a região lá toda com carro de som. Então, todos os dias tem muita gente comprando. Tem gente comprando colchão, tem gente comprando sofá. Por que não está comprando aqui na minha loja? Né? Maravilhoso. Não é o preço, não é a qualidade. Essa pessoa não sabe que eu existo. Né? Então, como que eu vou fazer para me alcançar essa pessoa? Então, a gente tenta pulverizar. De várias formas. De várias formas. O legal é que tu tens um olhar até cultural para a cidade onde tu está inserida. Porque, às vezes, na cidade X, onde eu tenho a loja, não é cultural usar o carro de som. Mas na cidade Y, o povo ouve o tal do carro de som e ela vem até a loja através dali. E tu tem essa análise de em que contexto o meu negócio está inserido e o que o público vai consumir, porque para o empresariado também vem aquela coisa assim, tem que anunciar no Instagram. Coloca toda a tua verba lá no Instagram. Só que às vezes não é. Às vezes o teu público não está lá. Isso, né? Às vezes o teu público está no carro de som. Hoje nós ainda colhemos muitos frutos das feiras. Então nós fazemos todas as feiras de todas as festas de igreja, de comunidade, de patrocinar. Tu vai até teu público, na vamos verdade. fazer uma feira. Tu vai até teu público, na verdade. Tu não fica esperando dentro da loja, né? Porque a pergunta que fica sempre é onde estão os meus clientes, né? A pergunta que a gente mais escuta. Eu acho que dentro disso até já dá o gancho porque eu queria perguntar para ela, que é com relação ao network de negócios.
Como é que tu olha hoje o network de negócios para trazer cliente para dentro da tua loja? E aí ela já respondeu, assim, de uma certa forma, a questão das feiras, mas muito de aonde eu estou para buscar esse cliente para negócios, ao invés de fazer de venda ativa, né? Network de negócio vai muito além. Nós ainda fazemos algumas feiras, não temos feito mais desde a pandemia. Então, a pandemia ela nos trouxe algumas dificuldades, mas também uma grande oportunidade. Porque brecou tudo, né? Parou feira, parou tudo. E o porta a porta nosso era muito forte no interior. E também no interior o pessoal não usava máscara. Então, todo mundo ficava com muito receio de receber, porque eles não estavam preparados para receber. E aí chegava alguém de máscara lá no portão, né? Nossa, era um alien! Então, isso nos trouxe uma grande oportunidade de abrir a porta da loja. Então, nós tínhamos um ponto pequeno, era mais um mini showroom, apenas com os terapêuticos e com alguns modelos de sofá, né? E aí, com a chegada da pandemia, nós abrimos a primeira loja aqui em Rio do Sul, loja mesmo, né? Que era o nosso ponto era mais escondidinho, né? Era uma estratégia mais, assim, aqui a região é muito, assim, de ver, né? A gente já trabalhou em outras regiões, onde as pessoas compravam olhando a maquete do colchão, o catálogo. Aqui não, que o pessoal queria ver. Queria ver onde é que era a loja, queria ver se o produto existia. Um pessoal muito massacrado já de golpe aqui nesses interiores. Sempre tem um porquê, né? Mas isso é legal, porque a gente tem aqui na nossa frente uma empresária que usou a diversidade como oportunidade e um cenário econômico em retrocesso para abrir a sua primeira loja. Isso é grandioso. Eu não sei se tu se dá conta do que tu fez num momento em que ninguém faria. A gente está saindo de uma baita pandemia, o mercado está extremamente fraco, desaquecido, economia péssima, e aí tu enxerga ali uma oportunidade, abre a tua loja, e hoje vocês estão indo muito bem, obrigada. E ali tu deu... Tem aquele que chora e o que vende lenço, tu está vendendo lenço. E como o pessoal queria ver, né, queria pegar e mostrar, a gente abriu um showroom pequeno, bem singelo, né? E aí o pessoal tinha como vir olhar, mas onde que é a loja? Eles queriam saber, né? E aí a gente, com a vinda a chegada da pandemia, aí a gente resolveu abrir o leque, porque as pessoas queriam comprar colchão, elas queriam comprar sofá, mas elas não queriam um colchão de 10 mil, de 12 mil reais. E aí as pessoas batiam na nossa porta e elas queriam comprar um colchão, mas elas queriam um colchão tradicional. E eu deixava de vender porque eu não tinha. Entendeu o mercado, né? Eu até não sei se faz sentido essa minha pergunta, mas a gente está voltando de uma pandemia onde está todo mundo meio distante, porque é perigoso. E aí tu abre uma loja onde eu acho que para eu comprar um colchão, eu preciso deitar. E aí tem muita gente querendo deitar no mesmo colchão para provar o colchão e ver se compra ou se não compra. E aí, como é que é lidar com isso? Tu abrir um negócio onde a pessoa precisa tocar. Testar. Talvez ela nem venha porque as pessoas estão se distanciando, talvez ela não venha porque ela não vai deitar onde o outro deitou, e tu tá abrindo um negócio totalmente no contraponto, naquele momento, né? Agora não mais. Mas requer também coragem, né? No início tinha toda uma preparação. Quando estava ali no forte da pandemia, os colchões eles tinham uma capa protetora. Não era a embalagem do colchão, era uma outra capa com plástico cristal. E aí depois de cada cliente deitar era higienizado. Já era próprio para higienizar mesmo com direto álcool. nele. Exatamente. Então, mas o toque não é o mesmo, isso dificultou bastante. E faz aquele barulho de plástico, né? Dá uma segurada, não dá para sentir o tecido, né? Dificultou um pouco, mas não impediu, né? Tanto não impediu que deu certo, né? Vamos chamar os nossos merchants, porque a gente não vive só de amor. Ultraclínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultraclínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hopfuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana.
além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hopfill e beba sem moderação. É Hopfill, né, gente? Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. Feirão de estofados você encontra na loja B3N. São 80 opções em estoque de todos os tamanhos e modelos, fixos, retráteis e reclináveis para você aproveitar. São 30 dias em ofertas para você. Sofás a partir de R$ 1.799. Visite e compare, porque aqui nós não perdemos negócio. Vem para cá. B3N, Alameda Aristiliano Ramos, 1376, em frente ao supermercado Imperatriz. A gente tá voltando agora e a gente vai entrar pro quadro que a gente prefere, que é o Saia Justa, que todas ficam nervosas. Mas é um quadro onde a gente vai fazer algumas perguntas. Mas elas têm Hopfill aqui pra descontrair, né, gente? Então, vamos começar comigo aqui. Bibiane, como é que você resume a sua trajetória até aqui? Intensa. Adorei. Quem não é, né, na jornada empreendedora? Você já pensou em algum momento que estava no caminho errado? Com certeza. Honesta, já. Você já teve alguma oportunidade que você negou e tu se arrependeu? Sim. Sim. Tu gostaria de compartilhar com a gente? Na verdade, eu neguei e depois tive a segunda chance. Olha, maravilhoso. Voltou. Voltei atrás. Então tá, voltou. Então, saindo ali ainda na pandemia, nós tivemos a oportunidade de mudar o nosso ponto comercial para uma sala que o aluguel era o dobro do valor, né? E que provavelmente é uma sala maior e que nos traria melhores resultados. E a princípio eu disse não. Eu fiquei com muito medo de não dar certo, de assumir a bronca e não dá. E o tempo passou quase um mês e aí o meu sócio conseguiu me convencer de mudar, né? E mudamos, assumimos e foi a melhor coisa que a gente fez na vida. É o assumir o risco, né? O empreender é isso, né? Tu às vezes tem que dar a cartada. Não é sempre, mas às vezes a coragem, eu acho que anda junto com o empreender ali, né? Você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você estiver no lugar errado... Nossa, é isso, é ponto, né? Ô, Bibiane, e quando bate aquele estresse nervoso do dia a dia, Respiro. Respiro, eu me fecho. Me fecho. E qual que é o sonho grande da Bibiane? Sonho grande é expandir. Em breve teremos novidades por aí. Ai, maravilhoso. Ai, olha ali, ó. Só se soltando spoilers. Viviane, como é que a gente faz para render no dia a dia com maestria? Para ser uma empresária top que dá conta de tudo e fecha o mês redondinho? Não sou essa pessoa ainda.
Eu não tenho essa fórmula. Ainda estamos trabalhando. Estamos trabalhando. É uma maturidade constante, né? A gente vai trabalhando para chegar lá. Vai escalonando. Principalmente por conta de todo o entorno, né? E um conselho para quem quer empreender? Precisa coragem e muita resiliência, né? Nem todos os dias vão ser bons, né? Muitos problemas para solucionar, e a vida do empreendedor é essa, é solucionar problemas todos os dias. São problemas internos, são problemas que não dependem de você, né? E a satisfação é no final de cada dia, de cada venda, dependendo de cada segmento, é ter também solucionado o problema na vida de alguém. Né? E hoje, se eu te perguntasse, eu empreendo por quê? Então, começamos a empreender para melhorar a vida das pessoas, né? Para trazer soluções para as pessoas. E aí, nesses 7, 8, 9 anos já de estrada, né? E é um pouquinho em cada segmento, é isso que a gente vem buscando, melhorar a vida das pessoas, trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Muito bom. Esse é um propósito, como tá em alta dizermos agora, né? E é realmente isso, né? Não é vender, né? É dar qualidade de vida, né? É isso aí. Muito bom. Viviane, a gente está encerrando o As Sócias especial hoje com a B3N Colchões, nosso patrocinador. Queremos agradecer imensamente a tua presença aqui conosco, foi enriquecedora. Muito obrigada, meninas. Também foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já fiz um cursinho de vocês. Olha lá! Muito bom. A dona da caneta. Que legal! Eu fiz a dona da caneta. Que orgulho! Olha só. E tinha muita curiosidade de conhecê-las pessoalmente. A gente já tá famosa, gente. Sim. Isso. Que legal. E agora é nossa patrocinadora. Olha que legal. Muito bacana, né? bom. Tudo se converte. É isso aí. Tudo é muito legal. Não, é um prazer ter você com a gente. Ela fala assim tranquilamente, mas passa uma mensagem muito forte, né? De quem realmente acredita no que faz, no que está fazendo, veio da área da educação, empreende, quer levar qualidade de vida para os seus clientes, né? Isso eu acho que é o mais importante. Então a gente está aqui para te agradecer imensamente. Eu acho que a gente vai fazer um brinde nosso brinde final. em homenagem ao Hop Food. É agradecer aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam no empresariado feminino. Farmácias Guembala, B3N Colchões e Estofados, Data Beats, Casa do Empreendedor, Ultra Clínica, Lojas Presidente e a Hop Fuel. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia, acesse nossoclube.clubedaluluzinha.com.br e, óbvio, ouça a gente no Spotify.